irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. Escutamos esta palavra de Deus e, como dizia ao início, é um desafio grande à humildade. Cada domingo a palavra de Deus tem algo para nós, porque a nossa vida ainda não está perfeita, ainda não está completa, ainda não chegamos à perfeição. Acho eu. Eu não vos conheço, peço desculpa, estou a fazer um juízo errado. Se algum de vós já chegou à santidade e à perfeição, peço desculpa, mas eu não. Eu não. E estamos a caminho, e cada domingo o Senhor chama-nos à conversão, a mudar alguma coisa. E hoje coloca diante de nós esta palavra, humildade. Uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão complicada. O Evangelho é feito de coisas simples. Nós às vezes complicamos o Evangelho. Mas o Evangelho é tão simples, tão transparente, tão fácil. E, como dizia, já a primeira leitura nos fala de humildade. Aquele que é humilde, aquele que procede com humildade, ainda é mais estimado que o homem generoso. É muito bem ser generosos, mas a humildade ainda é maior. Esta virtude que às vezes falta tanto. Então, o Senhor pede-nos a humildade, porque aquilo que é soberbo, diz a primeira leitura, não tem cura. O mal está enrolado na sua vida. E no Evangelho temos um exemplo concreto, um exemplo muito prático. Jesus é convidado para um banquete, vai a esse banquete e olha para as pessoas e vê como elas procedem. E vê que todos querem colocar-se no primeiro lugar. Todos querem aparecer. Todos se consideram mais importantes. É uma coisa que Jesus vê, que está presente no ser humano. Então Jesus ensina e diz, olha, quando fores convidado para um banquete, não faças isso. Mas quando fores convidado para um banquete, coloca-te no último lugar. E depois o dono da casa, aquele que te convidou, que vai ter contigo e diz-te onde é que tu te vais sentar. Chama-te mais para cima. E assim ficas bem. E ao dizer isto, Jesus não é, agora eu finjo que sou humilde para depois ser honrado. Não é isso. Mas o ensinamento grande que Jesus faz é que quem decide o meu lugar não sou eu, mas é aquele que me convidou para o banquete. Aqui está algo muito importante. Também nós, hoje, não sei se concordam comigo, mas hoje falta tanta humildade. Concordam comigo? Concordam ou não? Eu acho que sim, que falta tanta humildade. Falta humildade nos lugares de trabalho. É uma coisa... Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que às vezes vêm ter comigo e dizem, Sr. Padre, já não consigo mais. Não me custa trabalhar, custa-me que todos querem passar uns por cima dos outros. Todos querem pisar uns aos outros. Todos querem ser maiores. Isso custa tanto. É uma coisa. E às vezes na nossa família, quem é o maior da família? Jesus. Quem é maior? É a mulher ou o marido? É o tio ou a tia? É o avô? É a avó? Jesus. Começa uma guerra. É assim. É assim nas coisas grandes, mas também nas coisas pequenas. E o que é que se passa quando falta esta humildade? É que nós queremos escolher o nosso lugar. E queremos nos pôr no lugar que não é nosso. E sabeis qual é a maior falta de humildade que há? É que nós queremos escolher o nosso lugar e às vezes há quem se queira pôr no lugar de Deus. Não acreditam? Por exemplo, quem está a fazer esta guerra fratricida, o que é que está a pensar? Que é Deus, que se pode pôr no lugar de Deus, que pode matar, que pode destruir. Mas às vezes no nosso pequeno, e eu podia dar tantos exemplos, não vou entrar por aí, mas podia dar tantos exemplos. Quantas vezes nós nos queremos pôr no lugar de Deus? E aquilo que Jesus nos diz é, não escolhas tu o teu lugar, põe-te no último lugar. E Ele que era o Senhor de todas as coisas,
Onde é que ele se colocou? No último lugar. Do presépio até à cruz, ele colocou-se no último lugar. Deu-nos o exemplo. E depois diz, não és tu, mas deixa que seja Deus a escolher para a tua vida. E Ele vai escolher o lugar certo para ti. Que bom seria se assim fosse. Se cada um de nós, isto chama-se vocação, se cada um de nós deixasse que Deus escolhesse na nossa vida. Se colocasse no último lugar e deixasse que fosse o dono da casa a dizer, senta-te ali. Seria muito mais perfeito e não haveria tantas guerras, tantos desentendimentos, tantas coisas. É em todo lado. Olhem que às vezes vocês não vão acreditar, que sei que aqui não é assim. Mas às vezes até na igreja há estas lutas do primeiro lugar. Às vezes até na igreja lutam para ver quem é o primeiro a pôr a toalha no altar. O primeiro a acender a vela. O primeiro a ser o dono e a mandar. Às vezes nem na igreja respeitamos o Evangelho. Nem na igreja escolhemos o último lugar. E o Senhor desafia-nos a isso. Escolhe o último lugar, deixa que seja Deus a escolher na tua vida. Quando fizeres, depois vai dizer outra coisa muito importante, quando fizeres, fazes um banquete, não vás àqueles que depois te vão retribuir. Às vezes nós fazemos isso. Fazemos porque estamos logo à espera da recompensa. Fazemos porque depois o outro também tem que fazer. Isso não faz, nós ficamos mal dispostos. Não. Quando fizeres, não estejas à espera da recompensa, mas dá com gratuidade. E depois é o teu Pai que está nos céus que te vai retribuir. Irmãos e irmãs, é muito simples esta palavra do Senhor, muito simples. Dá para perceber muito bem. Mas uma coisa é perceber, outra coisa é pôr em prática. Ser humilde, percebemos bem o que é. Mas verdadeiramente agir com humildade é difícil. Mas o Senhor hoje desafia-nos a isso. Desafia-nos a isso por quê? Porque não valemos quando aparecemos, valemos por aquilo que somos. Havia um dia uma cria pequena que se perdeu dos pais. Estão a ver uma cria pequena, coitada, indefesa. Então essa cria foi parar a um curral de burros. Dizem que os burros estão em extinção, mas aquela foi parar a um curral de burros. E foi criada pelos burros. Mas aquela cria agiu sempre com uma nobreza muito grande. Destacava-se sempre. Havia ali uma nobreza grande. Um dia, o rei... Qual é o rei dos animais? Um leão. Estão todos com medo de falar. O leão foi visitar todos os lugares e foi visitar também aquele curral de burros. E qual não foi o seu espanto? No meio dos burros estava a sua cria que se tinha perdido. Aquele que tinha sido criado ali era um leão. E via-se. Então o leão agarrou na sua cria, naquele leão, e levou-o. Porque ele devia ser rei. Às vezes nós também andamos aí. E às vezes parecemos num curral de burros. E às vezes somos burros com os burros. Quem tem que nos distinguir não somos nós, é Deus. São Francisco, eu sou franciscano, e São Francisco dizia, recorda-te, ó homem, que vales tanto quanto vales diante de Deus e nada mais. Recorda-te que vales tanto quanto vales diante de Deus e nada mais. Isso é importante. É importante. E diz-nos a segunda leitura que não nos aproximamos, não sei do quê, mas aproximamos-nos do Deus vivo, da Jerusalém celeste. Aproximamos-nos do Deus que é juiz. E Ele é o único juiz, é Ele que nos vai julgar, não são os outros. Por isso não temos que aparecer. E por isso devemos viver com humildade. Aproximamos de Jesus, o único mediador da humanidade. Recorda-te, ó homem, que vales tanto quanto vales diante de Deus e nada mais. E quanto é que nós valemos diante de Deus? Esta é a boa notícia. Quanto é que nós valemos diante de Deus? Às vezes parece que dizer isto, coitado, só vale o quanto vale.
Sabeis quanto é que valemos diante de Deus? Hã? Isto valemos diante de Deus. O amor de Deus até à cruz. O amor de Deus que se dá incondicionalmente por nós. Isto valemos diante de Deus. A vida do seu Filho. Por isso dizer, vales tanto quanto vales diante de Deus e nada mais, é dizer que para Deus valemos muito. Então não temos que andar às lutas, não temos que parecer melhores uns que os outros, maiores uns que os outros, nada disso. Diante de Deus, somos os seus filhos muito amados. Não precisa lutas, não precisa guerras. Isso basta. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.